Queridos irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do tema que está em alta no momento, que é o coronavírus Covid-19. Nós sabemos que o assunto tem gerado muito burburinho entre os cristãos e aqueles que estão completamente despreocupados com o assunto e, por outro lado, aqueles que estão profundamente amedrontados diante do atual problema. A questão é como nós, cristãos, servos de Deus, devemos nos portar biblicamente e de forma equilibrada diante deste atual problema. É sobre isso que eu quero falar com você nos minutos seguintes. Permaneça conosco, eu acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração. A primeira coisa que eu queria abordar é a questão da fé e da imprudência. Eu tenho visto muitas pessoas usarem a palavra de Deus de forma irresponsável, simplesmente porque não estão nem aí com a situação presente. Muitas pessoas usando o Salmo 91:10 irresponsavelmente dizendo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Mas a questão é, não importa o quanto você usa o Salmo 91:10, não importa se você vai deixar a sua Bíblia aberta na sua casa, no portão da sua casa, com esse versículo tentando impedir que o corona chegue lá, de forma alguma isso vai te tornar imune a essa presente situação. A Bíblia fala a respeito de servos de Deus que enfrentaram dilemas com enfermidades. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer sobre Epafrodito, que ficou de tal maneira enfermo que ele quase chegou à morte. Quando ele escreve uma de suas cartas a Timóteo, ele diz a ele, por exemplo, para não beber apenas água, mas um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades. Timóteo não apenas ficava enfermo, mas ele ficava frequentemente enfermo. Em outra carta a Timóteo, Paulo vai dizer, por exemplo, que deixou um outro companheiro chamado Trófimo doente na cidade de Mileto. Observe, Epafrodito, Trófimo, Timóteo eram companheiros de Paulo, amigos de Paulo, colegas de trabalho, homens de Deus. E a minha pergunta para você é, será que Paulo não orava para que Deus os curasse? Será que Paulo não tinha fé suficiente que Deus pudesse operar um milagre e curar os seus companheiros daquelas enfermidades? Um homem que através dele Deus havia ressuscitado mortos, como nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos. Um homem que até os seus lenços eram levados e os enfermos eram curados através dos seus lenços. Eu pergunto, será que Paulo não tinha fé suficiente para crer que Deus poderia operar um milagre na vida dos seus companheiros? E nós vemos exemplos de homens de Deus sofrendo com enfermidades não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 38, vai contar a história do rei Ezequias, um homem que havia servido ao Senhor e após o profeta Isaías lhe dar aquela mensagem, ele se arrependeu diante do Senhor e ele retorna dizendo que Deus havia ouvido a oração do rei e atentado para suas lágrimas, queria acrescentar os seus anos de vida, mas através do profeta e não através de um médico, Deus deu ao rei uma receita médica. Deus disse através de Isaías ao rei Ezequias que era necessário que ele fizesse uma pasta de figos e passasse na sua chaga para que ele ficasse sarado da sua enfermidade. Observe que nem no caso do rei Ezequias, nem de Epafrodito, nem de Trófimo, nem de Timóteo, Deus quis agir de forma soberana e sobrenatural para curar os seus servos. E uma coisa que precisa ficar muito clara para nós é que Deus não tem nenhum compromisso com a nossa imprudência. Dizer que não vai se preocupar, que não está nem aí com essa situação, que a Bíblia diz nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, isso não se chama fé, isso se chama irresponsabilidade, isso se chama imprudência, isso se chama falta de amor próprio, isso se chama também falta de amor ao próximo, que é mais vulnerável do que você. O que nós devemos entender é, será que Deus pode nos livrar? É claro que pode, eu creio que pode, mas nós nunca sabemos como Deus vai nos livrar. Nós nunca sabemos a forma que Deus irá usar para nos livrar. E Deus pode fazer isso através de prevenção.
Uma outra coisa que nós devemos analisar também é a respeito das decisões das nossas autoridades quanto ao assunto. Embora o cristão seja um cidadão do céu, ele é ao mesmo tempo um cidadão desse mundo. Não somos desse mundo, mas estamos neste mundo. E por estarmos aqui, devemos obedecer às leis. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Observe que Paulo diz que as autoridades foram ordenadas por Deus e quem as resiste, resiste não apenas às autoridades, mas resiste até mesmo o próprio Deus. Muita gente talvez possa usar o texto de Atos capítulo 5, versículo 29, em que Pedro se levanta com a autoridade e diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Só que o que devemos entender é que aquele texto não se aplica à atual situação que nós estamos vivendo. Pedro estava diante de uma perseguição que visava calar a mensagem do Evangelho. Nós não estamos diante de uma perseguição, nós estamos diante de uma prevenção a uma doença que tem se proliferado rapidamente em nosso mundo. O que nós devemos entender é que as autoridades não estão procurando deter o Evangelho, e sim deter uma pandemia que tem se alastrado. Eu queria ler para você um outro texto da palavra de Deus, fazendo uso das palavras do próprio apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior. No versículo 17 ele diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Observe que o apóstolo Pedro vai dizer que sujeitar as autoridades é uma atitude de amor para com Deus. Aqui no versículo 13 ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. O próprio Senhor Jesus diz que se nós amarmos a Ele, nós guardaremos a sua palavra, guardaremos os seus mandamentos, obedeceremos às suas ordens, e sujeitar as autoridades faz parte também dos mandamentos de Deus para nós. Foi Deus quem colocou os governantes em uma posição de autoridade sobre nós. Então, quando nós nos sujeitamos a essas autoridades, nós estamos também ao mesmo tempo sujeitando ao próprio Deus. Outra coisa que Pedro nos ensina é que obedecer às autoridades é uma atitude de amor para com o próximo, porque no versículo 17 ele diz em uma única sentença: honrai a todos, amai a fraternidade, ou seja, amar os irmãos, amar o próximo, temei a Deus e honrai ao rei. Eu acredito que qualquer um de nós não gostamos de ver uma pessoa a quem nós amamos doente, enferma. É por isso que, se você que está me acompanhando agora percebe que você está com sintomas do coronavírus Covid-19, você não deve se expor ao público, porque dessa maneira você expõe também os seus irmãos e o seu próximo ao perigo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo de abraçar, mas há tempo também de afastar-se de abraçar. Embora abraçar possa ser, em certo sentido, uma atitude de amor e de carinho, nesse caso, afastar-se de abraçar é uma atitude de amor muito maior, porque também é uma atitude de prevenção, impedindo que o meu próximo possa ser contagiado. Agora, uma outra coisa que nós não podemos jamais deixar de falar aqui é que, juntamente com o coronavírus Covid-19, tem se alastrado outra pandemia que nós poderíamos chamá-la de a pandemia da histeria. As pessoas fazem muito barulho, as pessoas fazem muito alarme. Inclusive, nós temos uma mídia que trabalha muito em cima do pânico e do medo das pessoas, fazendo com que as pessoas comecem a tomar atitudes esquisitas, e tão esquisitas que eu diria até mesmo irracionais em alguns casos. O pior de tudo é que muitos cristãos estão caindo também nessa histeria. Parece que nós não servimos a um Deus soberano que controla todas as coisas. E eu pergunto para os irmãos, um cristianismo medroso não serve para quê? Não serve absolutamente para nada. Nós temos que crer, como cantou Martim Lutero, que Deus é o nosso castelo forte,
Você que serve a Deus precisa entender que Deus está sentado no seu trono de glória. O mundo não está desgovernado como se Deus tivesse dormido no volante e perdido o controle. Não, Deus está dirigindo, Deus está governando, Deus está controlando todas as coisas soberanamente pelo seu próprio poder. Portanto, você que é cristão que está me acompanhando, você deve ter cuidado sim, você deve se precaver sim, mas você nunca deve ter medo, você deve confiar absolutamente no Deus a qual nós servimos. Nós somos o povo de Deus e como povo de Deus nós temos a visão profética, nós temos a palavra de Deus. O Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás disse que haveria coisas dessa maneira, haveria pestes em vários lugares, diz a palavra de Deus. Então nós entendemos que isso é parte do cumprimento da palavra de Deus. O cristão não deve ser pego de surpresa, despreparado diante dessa situação, porque nós temos um livro, a Bíblia Sagrada, e Deus já nos mostrou de antemão que todas essas coisas iriam acontecer. Então por que nós iremos ficar desesperados diante dessa presente situação? Nós devemos confiar no Deus que nós servimos, nós devemos acreditar na palavra de Deus, mas devemos entender que nós podemos sofrer com essa pandemia sim, podemos ser contagiados sim. Deus pode nos livrar? Pode, mas se Ele não quiser nos livrar, nós cristãos, ainda assim, diante desse problema, devemos permanecer confiando e acreditando na palavra de Deus, no amor de Deus e na soberania de Deus. Ninguém vai confiar em uma pessoa que está tão medrosa quanto ele. Nós cristãos devemos entender que Deus nos colocou no mundo como sal da terra, como luz do mundo. Então nós cristãos somos a resposta de Deus para o mundo. Mas se nós estamos tão medrosos quanto eles não vão confiar em nós. Eles não vão dar crédito à nossa palavra, muito menos ao Deus que nós servimos. Então tome cuidado, se previna, sim, mas sobretudo, acima de tudo, confia no Senhor. Porque Deus pode tanto quanto nos livrar desse mal, como Deus também pode curar as pessoas que já foram afetadas por ele. Há dias atrás, por exemplo, no local onde eu trabalho, recebemos uma ligação, um pedido de oração por um casal que foi afetado pelo coronavírus, que serve a Deus, mas foi afetado. Vamos deixar de crer por isso? Vamos deixar de acreditar por isso? Vamos temer por causa disso? Claro que não. O nosso Deus jamais falhou. Ele jamais falhará. E agora, meus queridos, para finalizar esse vídeo, deixa eu dizer algo ao seu coração. Fique bem atento ao que as autoridades locais da sua cidade, do seu estado estão dizendo. E entenda uma coisa, João 4,24 diz que Deus é Espírito. Você pode adorar a Deus aonde você estiver, com seu culto pessoal, até mesmo aí na sua própria casa. Quem sabe essa não é uma grande oportunidade para nós de reavivar o culto doméstico para aqueles que deixaram de fazer o culto doméstico. Quem sabe também é uma oportunidade para você começar a fazer culto doméstico, você que nunca fez, você que nunca teve por hábito essa prática maravilhosa da vida cristã. No Salmo 118, versículo 15, a Bíblia diz que nas tendas dos justos, ou seja, nas casas dos justos, ouve-se a voz de júbilo e de salvação. Descansa no Senhor, confia no Senhor, faça a sua parte, porque Deus sempre faz a parte dele. E para encerrar, eu queria deixar o seu coração o texto da terceira epístola de João, no versículo de número 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E se esse vídeo foi edificante para o seu coração, não deixe de compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para nos acompanhar, porque nós temos vídeo novo todos os sábados às 10 horas da manhã aqui no canal, e deixe também o seu comentário. O que você acha desse vídeo? Você concorda ou não com o que foi dito aqui? A sua opinião também é importante para nós. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal, que você tenha saúde e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Mas não se esqueça, em qualquer circunstância, continue confiando no Senhor, porque Ele é o Deus soberano e a nossa vida está nas mãos de Deus.